Boa noite a todos, pessoal. Vocês estão conseguindo ver aqui os slides? Joia. Sim. Então, me apresentando, meu nome é Matheus Dobrovolski, eu sou professor da disciplina de Conceitos de Engenharia de Transportes e essa webconferência de hoje ficou reservada para que a gente trabalhasse com um tema específico de Política Nacional de Transportes. Então, aí eu peço uma ajuda até da professora Andressa com relação às questões. Eu acho mais interessante que eu siga com a minha fala até o final. Caso vocês tenham alguma dúvida, gente, vocês podem colocar ou no chat ou levantar a mão. E aí, no final da minha explanação, a gente abre aí para eventuais questionamentos. Combinado. Então, é importante nessa aula que a gente retome alguns conceitos do que foi visto em outras unidades, principalmente na unidade 2 da disciplina, aonde a gente trabalhou com o sistema de transportes e modais de transportes. Então, é importante a gente relembrar aqui quais são os elementos que compõem o sistema de transportes. Então, basicamente, a gente tem o veículo, que são os componentes utilizados para movimentar as cargas e as pessoas de um local para o outro, ou seja, automóveis e caminhões no modal rodoviário, trens no modal ferroviário, embarcações no modal hidroviário, entre outros elementos, e os elementos de infraestrutura, que são as vias e os terminais. Então, as vias são os elementos que promovem a conexão de um ponto a outro e são projetadas e construídas em função do veículo daquele modal de transporte. Então, quando a gente constrói uma rodovia, a gente desenvolve o projeto dessa rodovia com base em um veículo de projeto. O mesmo vale para a ferrovia. Estou fazendo um projeto de uma ferrovia, desenvolvo esse projeto com base em uma composição, em um trem específico de projeto. E aí, boa parte dos sistemas de transportes acabam utilizando uma rede de vias, ou seja, várias vias ligando vários pontos diferentes. E aí existem pontos de conflitos entre essas vias, que são justamente as interseções. E aí essas interseções são os pontos críticos das nossas vias, que devem possuir elementos de controle de tráfego, de modo a evitar acidentes. E o terceiro elemento ali de infraestrutura, que é o terminal, que são os pontos onde as viagens vão iniciar e terminar. E nesses terminais a gente pode realizar atividades de transferência de transportes ou de objetos de transporte, de mercadorias ou de pessoas. Ou seja, a gente tem os veículos, que são os elementos utilizados para o transporte propriamente dito, e a infraestrutura, além dos planos de operação, que são os procedimentos utilizados para controle de um sistema de transportes. E aí, um sistema de transportes ele pode ser composto por um único modal ou por vários modais. E aí a gente trabalhou basicamente aqui com 5 principais modais de transportes, cada um deles com vantagens e desvantagens, como por exemplo, o rodoviário, que é o modal de transporte mais utilizado no Brasil, tem a vantagem de ter flexibilidade de rotas e horários, porque a gente possui uma malha rodoviária considerável no nosso país, então a gente consegue ir de um ponto a outro com várias opções de trajetos, e ele é o único modal que fornece o transporte porta a porta. Então, por isso a importância do modal rodoviário. Teve uma aula que eu acredito que vocês já devam ter assistido, onde a gente trabalhou com coordenação de transportes, e lá na aula de coordenação a gente foi trabalhado os conceitos de multimodalidade e intermodalidade, que era basicamente a gente utilizar vários modais de transporte para um serviço, de modo a otimizar as características de cada modal. Então, se eu tinha um trecho com longas distâncias em terra, eu iria utilizar o modal ferroviário. Agora preciso atravessar de um continente a outro. Obrigatoriamente eu vou acabar utilizando o modal hidroviário. Então, a utilização de vários modais de transporte em um único serviço. Para que eu tenha a multimodalidade e a intermodalidade, o rodoviário é essencial, porque ele é o único que consegue coletar a matéria-prima lá no polo produtor,
ou coletar o produto finalizado lá na indústria e levar esse produto até o consumidor final. É o único modal por exemplo, o ferroviário não tem um trem passando na frente da casa de todo mundo. Eu não consigo chegar com um avião na casa de todo mundo para fazer essa entrega, por exemplo. O modal ferroviário, ele é menos flexível que as estradas, justamente porque a quantidade de vias é menor, porém ele tem uma alta capacidade de carga, o que acaba fazendo com que ele seja um modal de transporte mais barato. E quanto maior essa distância de transporte, mais econômico ele acaba se tornando. E a outra vantagem dele é que ele utiliza uma faixa exclusiva. Então a ferrovia serve exclusivamente para trânsito de composições de trens. Então ele acaba sendo seguro por esse quesito de utilizar daquela faixa, aquela via ser exclusiva para os trens, e ele acaba operando de forma independente a outros modais. Então o que acontece nos outros modais não interfere a operação do modal ferroviário. O terceiro modal que a gente trabalhou foi o modal aeroviário. Basicamente, as características dele eram custo elevado, alta velocidade de transporte e de segurança, porém as cargas tinham uma característica bem específica. Geralmente, cargas com alto valor de agregado, cargas para suprir alguma emergência ou alguma demanda específica de uma região e passageiros. Além disso, geralmente eram cargas de pequeno volume e de peso reduzido, justamente porque o próprio veículo, as aeronaves, tinham uma limitação com relação ao peso, para que fosse viável a utilização do modal aeroviário. Quarto modal que a gente trabalhou foi o hidroviário, e aqui ele se subdividia em dois modais: o modal de transporte fluvial e de transporte marítimo. Então, o fluvial acontecia dentro do território nacional, em rios e lagos. Já o modal, a subdivisão ali de transporte marítimo, acontecia em mar aberto, podendo ser navegação internacional, né, ligando dois países diferentes, ou navegação de cabotagem, onde a gente tinha navegação por mar aberto entre portos de um mesmo país. As características desse modal hidroviário eram baixo consumo de combustível. Então, entre todos os modais aqui, tirando o duto viário, né, que não tem um consumo de combustível efetivo, entre os 4 primeiros aqui é o que tem o menor consumo de combustível e a maior capacidade de carga entre esses 4, porém ele opera com as menores velocidades. E aí ele necessita de um investimento elevado em infraestrutura. Então, por exemplo, para que eu crie uma via, crie uma hidrovia, por exemplo, o investimento não é tão considerável. Mas a criação de um terminal, a construção de um porto, por exemplo, exige de um aporte financeiro muito alto. E o modal hidroviário acaba sendo um modal pouco flexível também. E aí, por fim, a gente viu o modal dutoviário, que como características tinha, ele é um modal extremamente econômico, e ele é o único que consegue operar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, ele não tem uma capacidade de carga tão alta, mas o fato dele trabalhar de forma contínua fazia com que ele transportasse um volume de carga alto, e ele servia basicamente para transporte de fluidos, líquidos e gases. E ele tinha como característica uma reduzida possibilidade de avaria ou perda de mercadoria. Na sequência, vale a pena a gente retomar alguns conceitos relacionados à política de transportes de maneira geral. Então, independente de qual país a gente está trabalhando, a política de transporte ela busca uma mobilidade sustentável, ou seja, uma política bem desenvolvida busca encurtar distâncias, integrar pessoas, promover mudanças culturais e articular mobilidade e sustentabilidade ambiental. Então, todos esses elementos em conjuntos
caracterizam uma mobilidade sustentável, que é o objetivo de uma política de transportes. E a política de transportes, ela acaba atuando basicamente nessas 6 áreas aqui que eu trago nos slides para vocês. O planejamento e infraestrutura, então a política de transportes acaba influenciando no planejamento estratégico da infraestrutura do transporte, ou seja, construção e operação de vias e terminais, promovendo, por exemplo, a identificação de necessidades de expansão, modernização e manutenção da rede de transporte e previsão de demandas futuras de transporte. Então, como a gente já sabe, quando a gente faz um projeto de uma rodovia nova, a gente tem um horizonte de projeto. Então, a gente determina, por exemplo, o volume de tráfego atual, utiliza modelos matemáticos para determinar o tráfego futuro e elabora o projeto com base nesse tráfego futuro. Ou seja, a gente consegue estabelecer planos de longo prazo para atender essa demanda futura. A segunda área de atuação da política era a regulamentação, ou seja, desenvolvimento de normas de segurança e padrões de qualidade para os sistemas de transporte, tanto para os usuários como para os operadores de transporte. Integração e multimodalidade, talvez um dos elementos mais importantes aqui de atuação da política de transportes, que é basicamente a gente integrar todos os modais, utilizando as características de cada um da melhor forma, com o objetivo de melhorar o fluxo de mercadorias e passageiros, ou seja, conseguir executar um serviço de transporte mais rápido e mais barato, adaptando, obviamente, ao tipo de mercadoria que a gente está transportando. Incentivos e subsídios, então a política de transporte atua na parte financeira aqui do desenvolvimento de um sistema de transportes, ou seja, de forma a incluir incentivos e subsídios para o uso de modais mais sustentáveis e eficientes, como sistemas de transporte público, ciclovias, sistemas de compartilhamento de veículos, ou pensando ali no transporte de cargas, o uso do modal ferroviário, o uso do modal do transporte fluvial, por exemplo. Inovações tecnológicas. Então, a política de transportes busca estimular o uso de tecnologias, como veículos elétricos, sistemas inteligentes de transporte e sistemas inteligentes de gerenciamento e controle de tráfego, por exemplo, de modo a melhorar a eficiência do transporte, ou seja, melhorar a experiência do usuário e reduzir impactos ambientais. E, por fim, a política de transporte tem uma atuação bem considerável no planejamento urbano e no uso de solo. Justamente porque, se a gente analisar ali uma ocupação urbana, boa parte da área ocupada é com elementos do sistema de transporte, é com as vias, por exemplo. Ou seja, a política de transporte se preocupa, deve, na verdade, se preocupar na forma como a gente utiliza o solo e com o planejamento urbano em si. Ou seja, a integração entre os sistemas de transporte e o planejamento urbano adequado vai promover mobilidade sustentável, vai otimizar o uso desse solo, reduzir congestionamentos e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida nas cidades. E aí a gente chega no tema da nossa aula, que é a Política Nacional de Transportes. Então, assim como uma política, como em qualquer outro país, a Política Nacional de Transportes aqui no Brasil busca a mobilidade sustentável. Então, aqui no Brasil, a política é um conjunto de diretrizes, medidas e ações do governo com o objetivo de planejar, desenvolver, criar normas, ou seja, fazer a fiscalização e a gestão dos modais de transportes no país. E aqui a gente tem uma série de órgãos e níveis de governo envolvidos na política de transportes. Então a gente tem o governo federal,
estadual e municipal, além de outros órgãos reguladores, como DENIT, DR e a NTT, por exemplo. Então, cada órgão desse não é o ideal, mas ele acaba trabalhando ali de forma individual, buscando os seus próprios interesses. E aí a Política Nacional de Transportes surge com o objetivo de criar diretrizes, criar premissas e criar objetivos que sejam comuns a todas as esferas envolvidas na política de transportes. Então, a Política Nacional de Transportes aqui no Brasil acaba se caracterizando como um documento do mais alto nível para o setor de transportes, aonde a gente tem os princípios, objetivos e diretrizes fundamentais, além de instrumentos para planejamento de transportes e implementação de um sistema de transportes. E aí, como que se desenvolveu essa Política Nacional de Transportes aqui no Brasil? A gente consegue dividir esse elemento em 3 partes, em 3 etapas. Então, a primeira etapa, o que o governo fez? Basicamente, uma análise de documentos existentes, tanto a nível federal como a nível estadual, ou seja, análise de políticas, planos, programas e ações dos órgãos de administração dos transportes aqui no Brasil. Não só no Brasil, como a análise, de cases de sucesso de outros países no que se refere à política de transportes. Então, o primeiro passo foi a compilação de vários documentos relativos ao planejamento e gestão de transportes. Juntamente com esse primeiro passo, foi realizado consultas a órgãos governamentais, entidades representativas da sociedade e especialistas da área, ou seja, ao mesmo tempo que eu coletei os dados, eu realizei consultas, ou seja, conversas com profissionais da área de transportes com o objetivo de entender quais eram as expectativas desses envolvidos na construção de um marco de transportes. Ou seja, o objetivo da Política Nacional de Transportes era criar um marco dos transportes no Brasil, e aí foram entrevistados os envolvidos de forma a entender o que eles esperavam de um sistema de transportes eficientes aqui para o Brasil. Então, toda essa documentação coletada e essa consulta feita com os stakeholders permitiu que a gente tivesse uma série de subsídios. E aí todos esses subsídios foram organizados de forma que a gente tivesse a Política Nacional de Transporte propriamente dita. Ou seja, eles foram organizados em matrizes, submetidos a análise e classificados conforme generalidade. Então, a gente tinha basicamente 2 classes de subsídios na hora que a gente juntou toda essa documentação. Os subsídios fundamentais, e esses subsídios fundamentais, eles eram também, tinham uma relação intrínseca com a Constituição Federal, ou seja, eram contribuições de caráter constitucional, e aí esses elementos foram utilizados para elaboração do livro de Estado. Então, a Política Nacional de Transporte ela se divide em 2 documentos. O primeiro é o livro de Estado, que tem os subsídios fundamentais e constitucionais da Política Nacional de Transportes. E aí a gente tinha uma segunda classe de subsídios e de contribuições que eram setorizadas, ou seja, contribuições específicas para cada modal de transporte ou específica para um elemento do sistema de transporte, como, por exemplo, os terminais. E aí, essas contribuições foram unidas e deram origem ao Caderno das Estratégias Governamentais. Então, a Política Nacional de Transportes aqui no Brasil, hoje, ela acaba se dividindo em 2 documentos. O livro de Estado, de caráter constitucional, e o caderno de estratégias, que a gente vai ver mais para frente, que traz subsídios para que a gente alcance os objetivos definidos pelo livro de Estado.
Com relação ao livro de Estado, ele é a principal referência do setor de transportes aqui no Brasil e ele basicamente apresenta os elementos políticos que condicionam o desenvolvimento dos transportes aqui no nosso país. Então, ele traz, por exemplo, princípios, objetivos e diretrizes fundamentais baseados na Constituição. Opa! Obrigado, Dilmar. Deixa eu compartilhar novamente aí a tela. Agora está funcionando? Jóia. Então, voltando. O livro do Estado, ele basicamente traz princípios, objetivos e diretrizes fundamentais baseados na Constituição Federal e ele serve como base para os órgãos envolvidos na administração de transportes aqui no Brasil. Então, serve como base para o governo federal, para o governo dos estados e para os municípios de quais medidas devem ser tomadas e quais objetivos devem ser cumpridos para que a gente tenha um sistema de transportes eficientes. E aí, considerando que os meios de transportes têm uma missão de proporcionar deslocamento de pessoas e bens, eles têm um papel fundamental para o funcionamento do país. E eles estão relacionados com outras áreas da administração pública. E aí, a Política Nacional de Transportes acaba tendo uma ação política muito importante para a determinação de práticas relativas ao setor de transportes aqui no Brasil. E aí, para isso, o livro de Estado acaba trazendo alguns objetivos para essa Política Nacional de Transportes que devem servir como base ali para os órgãos de administração dos transportes. Então, a gente consegue classificar os objetivos do livro do Estado em 7 objetivos principais. Então, o primeiro objetivo é a integração modal, ou seja, a gente precisa promover a integração entre os modais de transportes, como as rodovias, ferrovias, hidrovias e aeroportos, com o objetivo de melhorar a eficiência do sistema, reduzir custos e facilitar o fluxo. Então, como a gente já comentou aí algumas vezes ao longo da aula de hoje, o objetivo da integração entre os modais é utilizar da melhor forma a característica de cada modal de transportes, de modo a aumentar a velocidade do nosso sistema de transportes e ou reduzir os custos de transportes. Segundo objetivo que o livro do Estado traz para a gente é o desenvolvimento da infraestrutura, ou seja, o governo ou os órgãos envolvidos na administração de transportes devem investir na ampliação, modernização e manutenção da infraestrutura de transportes, ou seja, manutenção e modernização de vias e terminais. E aí, esse investimento a gente consegue incluir a construção de novas vias, a construção de novas terminais ou o melhoramento de vias e terminais já existentes, de modo a suprir uma demanda futura do país, como a gente já comentou. Então, a tendência é que a gente tenha um crescimento populacional, a gente tenha um crescimento de fluxo de pessoas e mercadorias, e o nosso sistema de transporte deve suprir a demanda de transporte desse crescimento populacional e de fluxo de mercadorias. E aí a gente deve também fornecer condições adequadas para operações de segurança e defesa nacional. Então, eu não me recordo agora qual aula específica, mas em uma das aulas a gente tratou de que
o desenvolvimento de um sistema de transporte acaba influenciando na defesa nacional. Porque se a gente tem uma infraestrutura de transportes eficiente, ou seja, possui terminais e vias adequados, a gente vai conseguir desenvolver a defesa nacional de forma mais fácil. Vai ser muito mais fácil o fluxo de mercadorias e de elementos relacionados à defesa nacional. Vai ser mais fácil a gente fazer monitoramento de fronteiras e se preparar em caso de algum tipo de ataque, por exemplo. O terceiro objetivo definido lá no livro de Estado é o transporte sustentável. Então, a gente deve ter como objetivo adotar práticas e tecnologias sustentáveis nos transportes, reduzindo a emissão de poluentes, reduzindo o consumo de energia e os impactos ambientais. Para que a gente consiga atingir esse desenvolvimento sustentável do sistema de transportes, a gente precisa pensar nas particularidades e potencialidades regionais no planejamento setorial, ou seja, no planejamento regional de um sistema de transportes. Como, por exemplo, região norte do Brasil. Não há por que a gente investir num modal rodoviário, apesar de ele ser o modal mais característico do país, sendo que lá existe uma possibilidade de utilização do modal hidroviário muito alta. Então, a gente tem uma variedade de vias muito grande se a gente optar pela utilização do modal hidroviário, ou seja, a gente analisa as características de uma região de modo a escolher o modal de transporte mais adequado, buscando esse desenvolvimento sustentável. Próximo objetivo é regulação e segurança. Então, a gente tem que ter como objetivo, e é um objetivo que o livro de Estado traz para a gente, de estabelecer normas, regras e padrões para a qualidade e segurança dos serviços de transportes, tanto de carga como de passageiros. Além da gente desenvolver essa normativa relativa aos transportes, é importante que os órgãos da administração pública sejam transparentes às sociedades, aos mercados e aos agentes públicos quanto às ações que o governo está desenvolvendo para o setor de transportes. Próximo objetivo é planejamento e gestão. Então, a gente deve realizar um planejamento estratégico e gestão eficiente do sistema de transportes, otimizando os recursos, tanto recursos financeiros como recursos humanos, por exemplo. Além disso, a gente deve promover o uso racional do espaço, como a gente já comentou anteriormente. O sistema de transportes, a política de transportes, tem uma relação direta com o uso e ocupação do solo e com o planejamento urbano, por exemplo. Então, o uso racional do solo acaba por promover a acessibilidade de pessoas e mercadorias e melhorar o desenvolvimento de uma região. E aí a gente precisa planejar o sistema de transportes a partir de uma visão territorial, integrada ou dinâmica. Ou seja, novamente, pensar no sistema de transportes com base nas características individuais de cada região. Além disso, a gente precisa fazer a integração entre essas regiões distintas. Então, a gente deve ter livre acesso a qualquer região do país, e isso só é possível com um sistema de transportes eficiente. Além disso, de forma dinâmica, ou seja, o fluxo de pessoas se altera ao longo do tempo, o fluxo de mercadorias se altera, os volumes transportados se alteram, e o sistema de transporte precisa se adaptar a essas alterações. Próximo objetivo é a inovação tecnológica. Então, a política de transportes deve
estimular a utilização de novas tecnologias, de sistemas de informação e comunicação e inovação nos transportes, com o objetivo de melhorar a eficiência, segurança e qualidade dos serviços. Ou seja, a gente já comentou rapidamente alguns elementos, um sistema de controle de tráfego automatizado, o uso de veículos movidos a energia elétrica ou a combustíveis menos poluentes, por exemplo, acabam cumprindo, né, ajudando a gente a atingir o objetivo de inovação tecnológica. E, por fim, o objetivo de participação do setor privado, então, promover parcerias e concessões com o setor privado, visando atrair investimentos nacionais e internacionais, fomentar concorrência e estimular modernização e desenvolvimento dos modais de transportes, ou seja, uma relação entre o público e o privado para que a gente tenha um desenvolvimento mais rápido, mais intenso dos sistemas de transporte. Então, esses são os objetivos de um sistema de transportes com base no livro de Estado, que é o principal documento que compõe a Política Nacional de Transportes. Como eu comentei anteriormente, o livro de Estado ele tem um caráter constitucional, ou seja, é muito difícil, burocrático o processo para fazer alterações no livro de Estado. Então, o livro de Estado ele serve realmente como parâmetro, como base e como horizonte para os órgãos de administração de transportes aqui no Brasil. E esses objetivos eles foram definidos com base em premissas da Política Nacional de Transportes. Então, a gente consegue destacar aí 8 premissas. A primeira é o respeito à vida. Então, o sistema de transportes ele deve prezar pela integridade das pessoas e bens, garantindo que esses consigam se deslocar com o mínimo risco possível. Então, um sistema viário ele deve ser confiável e confortável, de modo a respeitar a vida dos usuários e bens que utilizam esse sistema. Segunda premissa é excelência institucional, ou seja, a organização e a administração de transportes deve considerar racionalidade e efetividade na distribuição de competências entre os órgãos, ou seja, a gente tem uma série de órgãos envolvidos na administração de transporte, tanto órgãos independentes como órgãos relacionados a algum nível de governo. E aí, o que vai ser responsável? A forma da gente atingir aqui essa premissa, de buscar essa premissa de excelência institucional, é pensar da melhor forma o que vai ser responsabilidade de cada um desses órgãos. Além disso, é importante que a gente tenha uma articulação entre esses órgãos relacionados ao sistema de transporte, uma articulação entre demais áreas da política, justamente porque a política de transportes ela está intrinsecamente relacionada a outros órgãos e articulação com outras áreas da sociedade. Terceira premissa é o planejamento e integração territorial, ou seja, o sistema de transportes é um dos principais responsáveis por promover a integração territorial. Então a gente vive num país com dimensões continentais, então essa característica de integração territorial é extremamente importante, a integração entre as diversas regiões do país. E o sistema de transportes é o principal responsável por isso. Então, a gente deve ter como premissa a integração territorial, que vai promover a unidade territorial e a segurança nacional. Próxima premissa,
lá da nossa Política Nacional de Transportes é infraestrutura sustentável. Então, o sistema deve permitir acessibilidade e deslocamento de todos os bens e pessoas que necessitem daquele sistema de transportes, conforme padrões de qualidade socialmente aceitos e integrados com o meio ambiente de maneira sustentável. Ou seja, o sistema de transporte ele deve ser acessível e ter uma relação benéfica ali com o meio ambiente. Próxima premissa é a eficiência logística. Então, o deslocamento de pessoas e bens em um sistema, em uma matriz viária, devem ocorrer de maneira apropriada, no momento correto e com o menor custo, de forma que, por meio da distribuição racional dos modais. Ou seja, aqui a gente entra novamente no conceito ali de multimodalidade e intermodalidade. Então, a distribuição correta dos modais, de modo a utilizar as características específicas de cada um, permite que a gente tenha uma eficiência logística, que a gente melhore a velocidade de transporte, reduza os custos e consiga suprir uma demanda de transportes. Próxima premissa é o desenvolvimento econômico e social. Então, a rede de transporte e a prestação de serviços logísticos associados devem contribuir para o desenvolvimento social e econômico, tanto em áreas mais carentes como em áreas dinâmicas e consolidadas, de acordo com particularidades regionais. Então, esse desenvolvimento econômico e social, ele já está diretamente relacionado ao desenvolvimento de um sistema de transportes. Então, é comum regiões se desenvolverem a partir da criação de um sistema de transportes. Por exemplo, boa parte das cidades aqui do Paraná se desenvolveram em torno da linha férrea, ou seja, se desenvolveram em função de um sistema de transporte. E algumas regiões isoladas, a partir do momento que elas têm acesso ao sistema de transportes, elas acabam se desenvolvendo social e economicamente. Então, o sistema de transporte eficiente promove desenvolvimento econômico e social. Próxima premissa para que a gente atinja os objetivos do nosso Plano Nacional de Transporte é responsabilidade socioambiental. Então, as práticas do setor de transportes devem ser alinhados com a agenda global de racionalização do uso de recursos. E aí, quando a gente desenvolve a infraestrutura de transportes, ou seja, implementa terminais e vias, a gente precisa prezar pelo menor impacto ambiental e pela viabilidade econômica daquele empreendimento, além da justiça social, diversidade cultural e legitimidade política perante a sociedade. E, por fim, cooperação internacional, ou seja, integração internacional de infraestruturas viárias, sobretudo no âmbito sul-americano. Então, a gente está num país com uma extensão territorial muito grande e que tem fronteiras com uma variedade de países. Então, essa cooperação internacional ela é essencial para o desenvolvimento do sistema de transportes. E aí, essa integração vai promover coesão geopolítica, socioeconômica e social da região. E aí, a cooperação internacional tem o objetivo de compartilhar e promover intercâmbio de informações, experiências e boas práticas técnicas e de gestão relacionados aos transportes. Além dos objetivos e das premissas, o livro de Estado traz também 20 diretrizes que a gente deve buscar quando a gente está desenvolvendo um sistema de transportes. Então,
A primeira diretriz é ofertar um sistema viário integrado, eficiente e seguro, aperfeiçoando a mobilidade e reduzindo custos. Consequentemente, isso vai aumentar a competitividade. Segunda diretriz, promover e aperfeiçoar a integração e articulação entre órgãos do setor de transportes, além de outros órgãos envolvidos fora do setor de transportes, a partir da visão sistêmica, coordenação e sinergia entre as ações. Ou seja, uma das diretrizes de um sistema de transporte eficiente é integração entre os diversos órgãos que estão relacionados a esse sistema. 3. Estimular a articulação interinstitucional para aprimoramento do planejamento e a avaliação das ações voltadas ao desenvolvimento socioeconômico e regional. 4. Estruturar arranjo institucional para coerente distribuição de competência das instituições vinculadas em prol do desenvolvimento e cumprimento das ações. Ou seja, essa diretriz, ela é basicamente uma subdivisão de uma das premissas do sistema de transportes, de uma política de transportes, na verdade. A gente definir o que cada profissional vai fazer, o que cada setor envolvido ou órgão envolvido irá fazer e será responsável. 5. Propor na esfera intersetorial, ou seja, entre setores diferentes, substratos jurídicos consistentes e coerentes, de modo a proporcionar ambiente seguro e confiável para a aplicação de recursos no sistema de logística e transporte. Ou seja, o desenvolvimento de uma política de transportes deve ter um embasamento jurídico bem definido, para que os recursos sejam usados da melhor forma e de forma segura. 6. Estabelecer regras consistentes e efetivas, de modo a buscar segurança jurídica no planejamento e investimento no setor de transportes, ou seja, estabelecimento de normas e leis relativas à política de transportes. Divulgação de dados, informações e ações do setor de transportes confiáveis e integrados de modo amplo, periódico e acessível, ou seja, transparência do governo com relação à administração de transportes. Considerar aspectos socioeconômicos da não implantação da infraestrutura. Então, quando a gente está desenvolvendo um sistema de transportes, a implantação da infraestrutura, independente do modal que a gente está trabalhando, vai gerar um custo bem considerável para os órgãos do governo. Porém, um dos aspectos mais importantes é a gente avaliar, se não for realizado aquele investimento, quais serão as consequências? Geralmente, um acaba rebatendo o outro. Então, as consequências da não implementação são muito maiores do que os custos envolvidos na implementação e operação de uma infraestrutura nova. Número 9. Aprimorar continuamente gestão da infraestrutura e serviços de transportes. 10. Regular e fiscalizar os serviços de transportes prestados à sociedade. Número 11. Valorizar e qualificar recursos humanos de instituições governamentais, ou seja, valorizar os profissionais envolvidos na política de transportes propriamente dita, por meio de desenvolvimento de competências estratégicas, atração e retenção de talentos e criação de ambiente motivacional propício, ou seja, a gente deve buscar criar um ambiente agradável para que as pessoas envolvidas na política de transportes possam realizar as suas funções da melhor forma possível. Número 12.
incentivar intercâmbio de conhecimentos e experiências com instituições nacionais e internacionais para aperfeiçoamento de práticas setoriais, ou seja, troca de informação, benchmarking com outras áreas ou com outras empresas nacionais e internacionais, de modo a verificar melhores práticas na administração e política de transportes. Desenvolver estudos e pesquisas para a modernização da gestão e incorporação de inovações no sistema de transportes, ou seja, investimento na ciência relativa à política de transportes. 14. Aprimorar o sistema de modo a fortalecer economicamente regiões dinâmicas e consolidadas, ou seja, como a gente já falou, os fluxos mudam, o trânsito de pessoas e mercadorias mudam, então um sistema eficiente supre essa demanda gerada pela alteração no fluxo de pessoas e mercadorias. 15. Induzir o desenvolvimento de regiões economicamente estagnadas e deprimidas a partir de um sistema viário eficiente, ou seja, regiões isoladas, regiões que não contam com um sistema de transportes bem definido e funcionando de maneira adequada, não vão conseguir se desenvolver economicamente. Então, o desenvolvimento econômico só é possível com o desenvolvimento do Sistema Nacional de Transportes. Inclusive, tem um livro que eu comentei para vocês sobre o mito do rodoviarismo brasileiro em alguma das aulas, onde o autor traz a frase de que países desenvolvidos não investiram no sistema de transportes porque se desenvolveram, mas se desenvolveram porque investiram previamente nos transportes. Número 16. Planejar infraestrutura de transportes baseado nas particularidades regionais. Ou seja, cada região possui demandas específicas de transporte de mercadorias e pessoas, possui condições geográficas específicas, como condições hidrológicas, condições de presença de corpos hídricos, condições topográficas. Tudo isso vai influenciar em qual sistema de transporte e qual modal de transporte a gente vai investir em cada região. 17. Alinhar iniciativas nacionais com políticas e planejamento dos países vizinhos em favor da geração de livre trânsito e interoperabilidade setorial, ou seja, principalmente com relação aos países sul-americanos, a gente deve estar alinhado com esses países no que diz respeito ao desenvolvimento dos transportes. 18. Considerar aspectos socioambientais, econômicos, políticos e culturais no planejamento de transportes. 19. Promover a expansão e manutenção contínua, técnica e financeiramente sustentáveis do sistema viário federal. E, por fim, alinhar ações setoriais com base nas diretrizes socioambientais do Ministério dos Transportes. Ou seja, o livro de Estado é o principal documento da Política Nacional de Transportes e ele traz uma série de objetivos e de diretrizes que os órgãos responsáveis pela política de transportes devem buscar atingir, baseados em premissas específicas. Como comentei, ele tem um caráter constitucional importante que faz com que seja difícil fazer alterações no livro de Estado. O próximo documento que a gente vai trabalhar ali na política nacional é o caderno de estratégias. Então, como a gente comentou no momento anterior aqui da nossa aula, o caderno de estratégia traz elementos específicos de cada modal de transportes ou de cada elemento da infraestrutura. Então, lá no livro de Estado, a gente tem objetivos e diretrizes. E aí, a gente consulta o caderno de estratégias para definir
o que a gente vai fazer para atingir os objetivos e diretrizes do livro de Estado. Então, o caderno de estratégias traz o que pode ser feito para atingir os objetivos relacionados à Política Nacional de Transportes. Então, ele contém ações estratégicas para a implementação da política com base em ações governamentais e política externa do Brasil. Ou seja, o caderno de estratégias governamentais vai indicar os meios pelos quais as instituições do setor de transporte devem seguir para atingir objetivos e diretrizes fundamentais. Ou seja, o que a gente vai fazer para atingir os objetivos especificados lá no livro de Estado. E aí, esse caderno de estratégias governamentais, ele traz uma série de estratégias relacionadas ao modal rodoviário, ferroviário, aeroviário e hidroviário no Brasil. Então, tem uma série de estratégias em cada um deles, além de estratégias referentes ao setor portuário e aspectos institucionais do próprio órgão governamental que está responsável pela política e administração de transportes. Então, a versão atual, tanto do livro de Estado como do caderno de estratégias, é de 2018, ou seja, da época do governo Temer. Então, para vocês que vão fazer aí a atividade da unidade 3, onde vocês vão discutir lá no fórum, trazer uma análise crítica de itens do caderno de estratégias, vocês vão ver, por exemplo, que boa parte dessas estratégias diz respeito à privatização de elementos do sistema de transportes, ampliação da atividade do setor privado, ampliação do investimento estrangeiro no sistema de transportes brasileiro, justamente porque essas eram características do governo Temer. Então, isso que é o diferencial do caderno de estratégias. O livro de Estado, ele é difícil de ser alterado. Agora, o caderno de estratégias, ele sofre alteração, ele se adapta em função do governo ou da ideologia que está atuando no país naquele exato momento. Então, o governo Bolsonaro em si ele não foi publicado um caderno de estratégias específicos, e do governo Lula, que é o governo atual, também não foi. Então, por isso que a versão que ainda está em operação no Brasil é a versão de 2018, ainda da época do governo Temer. Mas a tendência é que a gente tenha um novo caderno de estratégias baseado em quais são os objetivos do governo específico e as suas ideologias específicas. Então, essa é a característica do caderno de estratégias. Os objetivos não se alteram, mas as estratégias para atingir aqueles objetivos vão se alterar em função do que o governo pensa ser melhor. E aí, a gente finaliza por aqui. Eu finalizo por aqui a minha fala relacionada à Política Nacional de Transportes. E agora abro aí para vocês para dúvidas e questionamentos, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Bom, se ninguém tem dúvidas, eu agradeço, Matheus, a tua apresentação, disponibilizar o seu tempo. Muito obrigada pela apresentação. Imagine. O prazer foi meu. Boa noite, então.